Olá! Já no século XIX, o mundo percebeu que para usufruir de alguns avanços, tinha de trabalhar junto. Comunicação e transporte mundo afora só foram possíveis porque os países integrantes dessas redes fizeram acordos. No século XX, depois de duas guerras, o multilateralismo e a cooperação internacional tomaram a forma das regras e instituições comuns que conhecemos hoje. Os resultados, de acordo com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, são evidentes. Ele lembrou que países trabalhando juntos geraram redução da mortalidade infantil e extrema pobreza durante as últimas décadas. Venceram batalhas contra a varíola, pólio e AIDS, além de ter sucesso na prevenção de conflitos e construção da paz. Mas hoje esse sistema está em xeque, atacado pelos antiglobalistas, mas também pelos seus próprios fracassos. Para compreender o que está acontecendo e quais as perspectivas do multilateralismo, nós convidamos o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Haroldo Ramanzini Júnior. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para começar, o que é multilateralismo e quais as vantagens que ele oferece para o mundo? Bom, o multilateralismo é uma forma de gestão das relações internacionais que envolve a cooperação entre os estados, que envolve a negociação entre os estados. Então, é uma forma de cooperação internacional, que normalmente envolve 3 ou mais países. Nós temos formas de multilateralismo universais, como a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio, organizações que têm, no caso da ONU, mais de 190 países que negociam, cooperam no âmbito multilateral de uma organização internacional. No caso da OMC, também é uma organização universal, multilateral, mas a gente também tem algumas organizações multilaterais, regionais e hemisféricas também, como por exemplo, no âmbito hemisférico aqui, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, no caso aqui do Cone Sul, o Mercosul, mas normalmente, quando a gente pensa no multilateralismo, a gente está pensando muito no multilateralismo universal, mas temos também esse multilateralismo regional e hemisférico. E esse sistema, ele é democrático ou ele reflete necessariamente os interesses das grandes potências do momento? Bom, o multilateralismo, ele, como eu comentei, envolve essa cooperação e essa negociação entre os países, e isso não significa que os países tenham as mesmas preferências e os mesmos interesses, mas eles negociarem e dialogarem no âmbito multilateral implica alguma forma de ajuste nas posições respectivas de cada país. A alternativa que a gente tem ao multilateralismo é o unilateralismo, que é quando um país toma decisões muitas vezes muito autocentradas, sem coordenar com os outros países, ou a situação do bilateralismo, das negociações bilaterais, onde dois países, no caso do sistema internacional, duas potências, por exemplo, assumem o protagonismo da gestão do sistema internacional. O multilateralismo não necessariamente equivale a um sistema democrático, mas você tem a possibilidade de chegar a decisões mais legítimas, mais negociadas no âmbito multilateral. Esse sistema, ele está em crise? Ele é colocado em xeque quando a gente tem, por exemplo, rupturas de blocos de integração, como aconteceu com o Brexit, ou guerras dentro de dentro de um continente? Ele está em xeque? Bom, o multilateralismo enfrenta hoje uma série de desafios, E a questão é que como que a gente lida com esses desafios que o multilateralismo enfrenta.
E por incrível que pareça, a solução é mais multilateralismo, né? Mais cooperação, e mais esforços de ação conjunta entre os países. Até porque hoje, né, nós temos uma série de problemas e desafios, né, que são desafios globais, né? Questões que nenhum país do mundo consegue resolver sozinho, de forma individual ou de forma unilateral. Por exemplo, né, as questões, né, relativas, né, à emergência climática, né, que nós vivemos, né, questões relacionadas a migrações, né, questões relacionadas a pandemias, a crises sanitárias. Então, são questões que demandam, né, uma cooperação entre os países, né, apesar, né, dos desafios, né, objetivos, né, que nós temos hoje em relação ao multilateralismo. Eu acho que cabe também enfatizar que o Brasil, historicamente, é um país defensor do multilateralismo, né? A defesa do multilateralismo é um dos eixos condutores da ação internacional do Brasil, né? Junto com alguns outros elementos, né? Como, por exemplo, né, a busca, né, da autonomia, né? A autonomia é um outro eixo estruturante das relações internacionais do Brasil, né, no sentido de que o Brasil atua internacionalmente, né, segundo, né, os seus interesses, né, as suas preferências. Né, e uma outra característica importante da atuação internacional do Brasil, né, é o universalismo. O Brasil é um país, né, que dialoga, né, com todos os países do mundo. Né, e tem poucos países que têm essa capacidade de interlocução global. É claro que isso implica você dialogar com países que você tem mais afinidade e convergências, mas também dialogar com países, né, manter canais, né, de interação e de diálogo, né, com países que você possa ter menos convergência e menos afinidades. Nesse sentido da cooperação, os países mais pobres, né, países da África, países que têm mais problemas sociais, eles se beneficiam desse sistema de integração entre os países, quer dizer, no enfrentamento das questões que são comuns, mas também das questões locais, né? O Guterres fala de vencer a pobreza, de vencer a mortalidade infantil. Isso beneficia os países mais pobres também? Sim, entendo que sim. E um dos desafios, né, e uma das coisas que precisam ser reforçadas é exatamente essa dimensão, né, dos objetivos e da agenda do multilateralismo. Né? A gente precisa, né, cada vez mais, né, focar, né, nas questões, né, de interesse, né, da humanidade, nos desafios comuns, né, na redução das desigualdades, né, na redução da pobreza. No ano passado, na presidência brasileira do G20, teve uma iniciativa muito importante, né, que foi a Aliança Global, né, contra a Fome e a Pobreza. Né, e o G20, inclusive, é uma instância multilateral também. Né, comentei no início, né, sobre a ONU, sobre a OMC, sobre as organizações regionais e hemisféricas, né, mas o G20, né, também é, né, uma forma de multilateralismo, assim como os BRICS. Né? Então, o multilateralismo ele tem tanto essa dimensão mais institucional, né, mas ele também tem essa dimensão de fórum. Né? E eu acho que a governança global, né, tende a caminhar nesses dois trilhos, né? Nessa dimensão mais formal, institucional, né, com as reformas necessárias, né, mas também nessa dimensão, né, dos fóruns, né, dos grupos específicos, né, de países, né, que, né, procuram, né, alinhar algumas posições e negociarem para encaminhar determinados temas. Esses blocos são mais típicos dos países que têm em desenvolvimento, né, ou dos países que não são as superpotências. Né? Eles também servem para equilibrar esse sistema, para equilibrar as forças. Exato. Essa é uma agenda particularmente importante para o BRICS. Né? Uma das grandes demandas, uma das grandes agendas do BRICS é exatamente a reforma da governança global, né? Para que essa governança seja mais representativa, seja mais legítima, né? E com isso há uma possibilidade maior, né, dessa governança global, dessas instituições internacionais mais tradicionais, né, como a ONU,
né, o Banco Mundial, o FMI, né, a Organização Mundial do Comércio, né? Então essas organizações que surgiram ali no imediato, né, pós Segunda Guerra Mundial, né? No caso da OMC ela foi antecedida pelo GATT, né? Depois virou OMC em 1994, né? Essas organizações precisam, né, de alguma forma, se atualizar, né, tendo em conta, né, as mudanças que ocorreram no sistema internacional nos últimos anos. Qual que é o papel das superpotências nesse sistema? Rússia, China, Estados Unidos, qual que é o papel deles? As superpotências, esses países que você mencionou, eles são atores centrais da política internacional, né? E uma das questões que se coloca, né, é exatamente, né, a necessidade de essa gestão do sistema internacional, né, ter uma pactuação mais ampla, uma pactuação mais multilateral, né, e não ser, né, uma gestão centrada, né, exclusivamente nas grandes potências, né. Se isso vai acontecer ou não é algo que a gente vai ter que acompanhar, né, é um processo que está em andamento. Mas, sem dúvida, as grandes potências, né, têm, né, uma atuação internacional sempre muito, muito relevante. E no caso dos Estados Unidos, por exemplo, né, os Estados Unidos foram centrais, né, na construção dessas instituições de Bretton Woods que eu comentava há pouco, né? Então, os Estados Unidos sempre, de alguma forma, tinham, né, o multilateralismo na agenda da sua política externa, né? É claro que, muitas vezes, né, com um envolvimento, né, um pouco ambíguo em algumas questões, né, um excepcionalismo americano sempre um pouco presente também, né, mas os Estados Unidos estavam ali, né, participando e, de alguma forma, promovendo, né, essas organizações multilaterais, né? Hoje a gente, né, tem uma mudança, né, nesse cenário, né, que reforça, né, a importância de outros países também, né, para atuarem na defesa, né, e no fortalecimento do multilateralismo. Pois é, porque hoje a gente vê diversos governos, em geral governos extremos, né, de extremos políticos, como hoje o presidente Trump, eles se manifestam muito, eles atacam muito essas organizações multilaterais, né? E não só ele, tem diversos governos europeus. Hoje é um sistema muito atacado, o sistema multilateral. E isso faz parte dessa crise? Quer dizer, isso pode ter provocado essa crise, esse tipo de ataque? Sim. Eu acho que essa crise tem a ver, né, com aspectos estruturais, né? Então, aspectos que se relacionam com mudanças no sistema internacional, né? Novos países, né, com capacidade de influência e de incidência na política internacional, né, que não estavam totalmente colocados no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, né? Mas a crise do multilateralismo também tem uma dimensão muito expressiva, né, do contexto político que nós estamos vivendo, né, em alguns países do mundo, né, que tem pautado a sua política externa e as suas ações pelo unilateralismo, né? Então, atuado, né, em desacordo, né, com normas e compromissos internacionais. E isso é um problema, né, porque isso amplia a instabilidade internacional. E, de certa forma, a instabilidade internacional meio que não é boa para ninguém, assim, né, principalmente para os países em desenvolvimento, né, para os países do sul global, né? Então, o unilateralismo, né, ele realmente tem um impacto, né, muito negativo, né, para a governança global e para o multilateralismo. Falando um pouco dessas instituições desse sistema, né? Quando o presidente Trump impôs uma mudança radical no sistema de tarifas dos Estados Unidos, ele fez completamente a revelia da OMC, né? A China se queixou à OMC, mas a gente não espera que tenha uma reação efetiva, né? Depende muito, como do unilateralismo, né? É uma coisa que a gente vê que depende só de uma postura pessoal. A OMC, por exemplo, hoje ela tem algum papel, ela tem como recuperar esse papel que ela já teve de reguladora, de criadora de regras para o comércio internacional,
Ou é uma organização que está em xeque? A OMC é uma organização, né, que teve um papel muito importante para o comércio internacional, né, para a ampliação dos fluxos de comércio internacional, né, e é uma organização que tem, né, na sua origem, né, seja no imediato pós-guerra, seja com a Constituição da OMC, né, em 1995, né, essa ideia de previsibilidade para o comércio internacional, de estabilidade para o comércio internacional, de normas para o comércio internacional. Então, é uma organização que tem tudo a ver com o multilateralismo aí que a gente está comentando, né? É claro, né, que os resultados das negociações da OMC, né, nem sempre foram, né, resultados totalmente simétricos do ponto de vista dos benefícios que os países, né, têm com as negociações, mas de todo modo era um fórum multilateral muito importante, muito valorizado inclusive pelos próprios Estados Unidos, né, que tiveram um papel relevante, né, na transformação do GATT em OMC, e depois na constituição de uma instância muito importante da OMC, que é o órgão de solução de controvérsias. Então, o órgão de solução de controvérsias, né, para explicar brevemente, né, é uma instância, né, na qual os países, né, resolviam os seus problemas, as suas disputas comerciais. Então, se um país, né, tomava alguma medida comercial, né, tomava alguma decisão contrária a compromissos que esse país assumiu na OMC, o país que se sentisse prejudicado poderia entrar, né, com um painel no órgão de solução de controvérsias para questionar, né, essa política, né, desse terceiro país com base em compromissos que o país tinha na OMC. Então era uma instância muito relevante. O Brasil, inclusive, foi, né, um ator muito ativo no órgão de solução de controvérsias da OMC, né, tendo atuado no contencioso do algodão, no contencioso do açúcar, né, no contencioso das patentes farmacêuticas, né, em 2001. Tudo isso é passado. E agora? E agora, ia chegar exatamente nisso, e agora, desde 2019, né, o órgão de apelação do órgão de solução de controvérsias, né, ele está paralisado, né, por uma questão, né, de dificuldade, né, para se chegar, né, ao nome, né, de um dos membros, né, do órgão de apelação, de um dos juízes do órgão de apelação, e a posição dos Estados Unidos que tem trazido dificuldades, né, para que o órgão de apelação volte, né, a funcionar. Então, esse órgão está paralisado, né, e a OMC agora tem um desafio extra, né, então ela já tinha esse desafio pelo menos desde 2019. E agora ela tem um outro desafio, né, muito, né, por conta da política atual, né, do governo dos Estados Unidos, do governo Trump, né, a política de unilateralismo comercial. Né? Então, a política de unilateralismo comercial, então ele subir as tarifas, por exemplo, né, é algo que está, né, a margem, a ampliação das tarifas está fora, né, do escopo previsto pelos compromissos americanos na OMC. Esse é um lado. E, por outro lado, essa gestão bilateral de tarifas fragiliza, né, o coração da OMC, que é, né, um princípio, né, do tratamento da nação mais favorecida, né, que significa que uma concessão comercial, né, que um país faz para outro país membro da OMC precisa ser estendida para todos os países membros da OMC. Tem algumas exceções, né, ao tratamento da nação mais favorecida, né, como os acordos, né, regionais de comércio, mas as medidas tarifárias unilaterais dos Estados Unidos, elas também enfraquecem o multilateralismo de uma forma geral, enfraquecem a OMC, e tensionam esse princípio básico da OMC, e que é até anterior à OMC, né, do comércio internacional multilateral. Né? Então, realmente, desafios bastante significativos aí na agenda do multilateralismo comercial. Quem também não anda bem é o Conselho de Segurança da ONU. Né? Por um lado, a gente vê um dos principais membros do Conselho, a Rússia, invade um outro país vizinho e o Conselho não consegue se manifestar eficazmente de forma a solucionar o conflito. O mundo viu, durante a Guerra de Gaza,
né, o começo da Guerra de Gaza, o Conselho tentar aprovar alguma moção, tentar promover algum acordo que, enfim, é um conflito que já dura quase 2 anos, e não conseguiu ter sempre paralisado, porque um dos membros impede que o Conselho... o Conselho de Segurança da ONU também perdeu o protagonismo que já teve em alguns momentos para solucionar conflitos, né? Ou para pelo menos administrar conflitos. Exato. E o Conselho de Segurança da ONU, né, inclusive a atual composição com os 5 membros permanentes, está fazendo agora 80 anos. Né? Então, é uma estrutura institucional que reflete muito, né, o mundo, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, ele precisa realmente de uma reforma, né, para, né, aumentar, né, as suas chances, né, de conseguir ampliar a sua legitimidade, né, para atuar de forma mais concreta, né, em questões fundamentais relacionadas à paz e segurança internacional. Do ponto de vista prático, desde 2011, né, com a intervenção na Líbia, né, que o Conselho de Segurança não tem, né, uma atuação, né, um protagonismo nas grandes questões de paz e segurança internacional, né, na questão, né, da guerra da Rússia com a Ucrânia, né, no conflito Israel-Palestina, né, na questão da Síria também, né, são né, desafios enormes, né, problemas de paz e segurança internacional, né, que o Conselho de Segurança não consegue ter uma atuação. Né? Então isso realmente já é uma evidência também, né, da necessidade de reformas, né, da necessidade de atualizar, né, o Conselho. E o Brasil tem uma demanda, né, que é uma demanda até histórica, né, de, né, se somar, né, de fazer parte, né, do Conselho de Segurança da ONU, né, no intuito de buscar, né, contribuir, né, para a paz e para a estabilidade internacional. Daria para o senhor explicar para a gente mais, talvez, não sei se detalhadamente, mas essa questão da mudança da governança, o que é essa reforma? Só detalhar um pouco essa questão para a gente entender melhor, porque é um tema que está colocado, né? E qual a expectativa da gente conseguir que isso se realize também? Exato. A questão, né, eu acho que a expectativa de que isso se realize tem a ver com um processo político que está em andamento. Né? Então, na política internacional, né, ela é muito, né, dinâmica, né, e ela é muito o resultado da ação dos atores, né, dos estados, né, das estratégias. Né? Então, no caso da reforma do Conselho de Segurança da ONU, tem países importantes no mundo, né, como, por exemplo, o próprio Brasil, né, a Índia, né, a África do Sul, né, que não fazem parte, né, do Conselho de Segurança. Né, e são países que têm, né, esse objetivo, né, de fazer parte do Conselho, né, e poderiam, né, certamente são países que trariam aportes relevantes aí para o Conselho para lidar, né, com os desafios que atualmente enfrenta. Né. Claro que há vários outros países, né, com interesse também, né, em fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, né, do ponto de vista dos países desenvolvidos, né, a Alemanha, o Japão, né, também são países que têm esse objetivo. Inclusive o Brasil atua, né, junto com a Alemanha, o Japão e a Índia, né, numa coalizão chamada G4, né, que tem esse tema da reforma do Conselho de Segurança como uma pauta muito relevante. Né? Então, essa é uma prioridade, assim, uma das prioridades, né, do ponto de vista de atualização, né, e de reforma da governança global. Do ponto de vista comercial, a gente tem visto que a China, enquanto os Estados Unidos se retiram, tem essa posição unilateral, a China cada vez mais ela investe nesse ela pode, o senhor vê como uma possibilidade dela ser um motor nessa transformação da governança? Sim, eu penso que até por conta, né, das recentes políticas dos Estados Unidos, né, há
uma redução ou mesmo um enfraquecimento do papel político dos Estados Unidos no sistema internacional e na defesa do multilateralismo. E nesse contexto, a China se torna um país ainda mais importante, né? Então, a China hoje é, sem dúvida, né, um dos grandes países aí que estão, né, na defesa muito ativa do multilateralismo, né? E também um país que tem como um dos seus objetivos de política externa ampliar, né, a sua influência relativa, né, nas instituições internacionais de Bretton Woods, né, e tem essa agenda em comum com o Brasil, inclusive, no âmbito dos BRICS, né, no sentido exatamente de demandar essa reforma, né, da governança global para ela ser mais representativa e mais legítima também. Aumentando a representatividade e a legitimidade, né, a chance de superação dessa crise é um pouco maior. O senhor falando, o que o sistema multilateral, você citou essa questão da crise, o que ele pode fazer nesse momento para superar essa crise? Porque a gente tinha, é como perder uma perna, né? Os Estados Unidos sempre foram um ponto central nesse sistema, eles ajudaram a construir, foram os grandes motores de construção desse sistema. Quem ficou do outro lado pode fazer para recuperar essa perna? Sim. O senhor acha qual é o papel importante, é um papel possível? Penso que seja um papel possível, né? E nesse momento, até pelos vários desafios globais que nós temos hoje, nós precisamos, né, continuar investindo, continuar tentando, né, e buscar, né, avanços multilaterais, né, em que pese, né, a posição do executivo norte-americano nesse momento. E eu digo nesse momento porque, né, as coisas podem mudar, né, a própria posição americana pode mudar no tempo, né, e quando a gente fala dos Estados Unidos também, é importante ter em conta, né, que a gente tem o governo central, né, o poder executivo, o presidente dos Estados Unidos, mas também, né, temos os governos subnacionais. E em algumas pautas internacionais, né, a gente pode ter, né, uma expectativa, né, de contar, né, com o apoio, né, de contar com o engajamento, né, desses governos subnacionais dos Estados Unidos. Muito obrigada, professor. Nós conversamos com Haroldo Ramanzini Júnior, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, sobre multilateralismo. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.